Alexandre, você demonstrou uma inquietude expressiva, uma preocupação com a questão da alienação na relação terapêutica. Lembra? Sim, lembro. Deixa eu começar falando sobre isso. O que é alienação? Alienação, ela tem um sentido amplo, que começa lá com Karl Marx. Na verdade, ela está ali desde Sócrates, mas no sentido bem moderno, ela começa com Karl Marx, que faz, no início do seu trabalho, se vocês pegarem o primeiro capítulo de O Capital, quando ele fala sobre eu esqueci o título, quando ele trata sobre o trabalho. Ali nós vamos pegar o sentido amplo da alienação, e depois ele deriva isso para a instância social, cultural, estrutural, que seria a alienação política, que é sinônimo já de ideologia. Quer dizer, o que é ideologia? A tentativa de uma produção feita por uma classe econômico-social para que todo o restante da sociedade se torne consumidor do que essa classe produziria. E um consumidor não crítico. A ideia da ideologia é construir, fabricar mecanismos de sedução para que as pessoas consumam aquilo que elas não precisam, numa crença de estado natural. Numa espécie de estado natural, considerando que haveria esse estado natural, que uma pessoa consumiria apenas o que lhe era promotor da própria força de viver, e passaria a comprar mais sapatos do que usa, mais comida do que efetivamente usa. Bom, a ideologia é a alienação feitas em massa. O sentido da alienação é as pessoas consumirem sem se darem conta de que estão escravas com a ilusão da liberdade. Isso em termos coletivos, que também foi chamado logo depois de indústria cultural. Mas eu quero retomar ao sentido da alienação que Marx apresenta, e que ele retoma desde os gregos, que é a ideia de trabalho. O trabalho, no sentido ético, recuperando como nós falamos aqui, na nossa posição de filósofos clínicos, o trabalho ético é um trabalho ontológico. Quero dizer, eu não nasci plenamente. Eu não sou, ao não ser mais o bicho na natureza, ou criança vinda da mãe ou dos pais, eu nasci consciente e frustrado de que tenho que desenvolver a mim mesmo. Quanto maior esta consciência, maior o equivalente da sensação de frustração. Bom, não façam teste em casa, mas uma criança mimada é aquela que basicamente chegou ao ponto de ela querer algo e não lutar por isso, ou reconhecer que não está ao seu alcance com lucidez nos seus limites. Então, o que ela faz? Ela usa todas as suas forças, aí vem a manha,
para querer aquilo de graça. Mas a manha ou a alienação tem um custo. É a dependência de quem nos dá aquilo que nós queremos, a mamadeira. Por isso, para nos sentirmos, por exemplo, socialmente aceitos, na medida em que estamos alienados, não à mamãe e ao papai, mas alienados à sociedade, precisamos estar na moda, que é a mamadeira. O custo da alienação é a dependência vinculada a uma autoridade fora de nós. E quem é que cede a essa autoridade? Obrigatoriamente pelo conceito de racionalidade humana, somos nós mesmos. O que é alienação, portanto? Uma preguiça. Aí vamos a alguns sinônimos. Há uma covardia de não trabalhar para construir a própria identidade. Está claro até agora? Questões? Karl Marx vai derivar isso para alienação específica no mundo industrial e econômico. E não é aí que nós vamos trabalhar. Por exemplo, Karl Marx vai entender que o trabalhador está alienado a si mesmo e alienado à indústria onde ele trabalha e alienado do próprio objeto do seu trabalho e ao próprio objeto. Vou esclarecer. Ele está alienado do próprio trabalho porque, ao trabalhar, e trabalha o dia inteiro, ele não sai, ao final do dia, uma pessoa que é diferente do que era no início do seu trabalho, porque ele não produziu suas próprias competências, suas qualidades, suas dificuldades, ele não foi propriamente autor do seu trabalho. No mundo artesanal, o sapateiro que faz sapato, além do sapato que é feito ao final, o que ele faz? Ele se faz sapateiro. Quanto mais sapato faz, mais ele vai desenvolvendo autonomia, mais ele vai desenvolvendo competência, que ficam nele por ser o trabalhador. Então ele faz mais do que um produto, ele faz a si mesmo. E o seu produto tem o registro da sua identidade, ou seja, aquele sapato tem também as características de para quem ele foi feito, o molde do pé de cada um e das necessidades de cada um, mas tem também o traço autoral do sapateiro. Então, o sapateiro não é apenas ele nele, é ele na medida do produto. O seu produto também revela a sua existência. Isso seria, do artesanato, a verdadeira arte. Isso transformaria ele, com todas as suas frustrações, ele não conseguiu fazer o que ele queria, e essa frustração também o molda, também enriquece a sua existência. Então, esse grau de consciência, que implica em conceber todos os nossos limites, e, por fim, incluindo a morte, nos torna profundamente autores, isto é, autônomos. Nós mandamos no nosso esforço e reconhecemos os nossos limites. Ok. Mas no mundo em que nós vivemos, sobretudo, e isso não tem a ver com o sistema político, tem a ver com o sistema econômico. Portanto, vale tanto para o capitalismo quanto para o socialismo. E de formas diferentes, mas também valia para o mundo antigo. Qual é a ideia da alienação? Eu estou alienado ao produto, isto é, o sapateiro agora que trabalha na indústria de sapato não é o autor do sapato. O autor do sapato leva a marca, o registro do dono da indústria, da marca da indústria, não é dele. Ele está alienado à máquina, ao processo, porque ele não faz todo o sapato, ele faz só um trecho de um sapato. Ou seja, cada um de nós faz um trecho, que é a ideia da individualidade exclusiva, e, portanto, fica restrito a um fragmento. Ele não mais é o autor na totalidade, tanto do produto quanto do próprio trabalho. Então, ele não pode dizer nem que foi o autor do sapato ao final, nem pode dizer que ele fez
Ele é o trabalhador, porque ele é só uma peça do trabalho. E então ele fica alienado também a si mesmo, porque quando ele vai comprar um sapato que ele mesmo fez, por assim dizer, ele não reconhece-se como alguém que é sapateiro. Ele precisa comprar o sapato para estar na moda. E assim, ele não é nem autor consigo mesmo, nem com relação ao trabalho, nem com relação ao produto. Ele é uma pessoa profundamente dependente. Tranquilo até agora? Alexandre, agora vamos complicar. Bom, vamos à alegoria da caverna de Platão. A pessoa está alienada, achando que tudo aquilo que ela faz, vive, experimenta, é a plena vida. Mas aí, e Platão não diz como, Sócrates, na verdade, não diz como, diz alguém conseguiu escapar, não diz como, conheceu a verdade, a essência de tudo, e se compadeceu. Olha aí o afeto do pathos, da compaixão. Pathos é emoção. Ele sente compaixão daqueles que estão ao lado, tal como ele estava no início, e quer ajudá-los em volta. Qual é a surpresa dele? A surpresa dele é que alguns vão querer sair num processo lento, que é o da filosofia. Não é a luz do sol, a verdade plena fora da caverna. É o fogo, a luz da caverna, que é aquela que não é plena, mas nos permite iluminar o caminho, e assim a gente vai caminhando. Então a gente pensa como quem anda, e a filosofia é ensinar a pensar para caminhar com as próprias pernas em busca da verdade. Essa é a metáfora. Algumas pessoas vão querer sair, e outras... Platão elabora, inclusive, uma pergunta, na verdade é uma situação dilemática, que é uma situação ética, que Sócrates faz a pergunta, o que você preferiria para o seu interlocutor, para quem ele conta a história da alegoria da caverna, para falar sobre o processo de autonomia? O que você preferiria? Ficar na charrua, que é o lugar onde ficam os porcos, ser o menor ao ponto de ser aquele que cuida dos porcos, o menor entre os maiores, isto é, ser o mais miserável dos que se libertaram fora da caverna, ou ser o mais rico, porém, dentro da ilusão da caverna. Essa mesma questão foi atualizada no filme Matrix 1, que reproduz a alegoria da caverna nas tecnologias midiáticas da nossa época, com a ficção de plena fusão entre organismo e software. E aí é dada a uma pessoa, não me lembro o nome dela, se quiserem ver um café filosófico sobre Platão e o filme Matrix, está em vídeo também um dos nossos cafés, discutimos exatamente a leitura de Platão sobre o filme. E aí uma das pessoas diz, olha, quer saber? Eu prefiro, ao invés de viver essa vida de trabalho que cansa, isso é ethos, é ser ético cansa. O justo no mundo de injustiça é a pessoa que vai trabalhar. Sócrates, no meio dos alienados, vai ser condenado à morte por isso. Jesus Cristo, Buda, todos. A gente pode pensar, e aí a ideia de Marx, vá tentar lutar contra esse mundo consumista. Ah, meu amigo, o que você prefere, isso ou ficar rico? Imagina um sindicalista que está conseguindo fazer a revolução de tirar os operários do trabalho alienado, e aí chega o dono da indústria e fala o seguinte, eu vou te dar um emprego que você vai ganhar muito dinheiro e vai trabalhar para mim. O que você prefere, isso ou ter a vida de pobre livre?
Tá vendo, Alexandre? Muitas pessoas não querem assumir a autonomia que a terapia muitas vezes implica e deseja, respeitando os princípios de alteridade, democracia e de diálogo da nossa época, que nós já estabelecemos como reconhecidamente valores magnânimos para todos nós, mas não podemos desrespeitar aqueles que, em terapia, precisam da alienação. Ficou claro? De tal modo que, se nós violentássemos essa pessoa, ou seja, obrigá-las a pensar, instaurando nelas o pathos, que é esse incômodo da verdade, do autoconhecimento ou da relação ética com os outros, elas podem não suportar e, ao contrário, preferirem o suicídio físico ou moral ou o homicídio, destruir o outro, mas não suportam serem trabalhadores, preferem ser escravos. É claro que nem todos serão ricos, mas com a promessa de que a qualquer momento vão ganhar na loteria e tudo vai ser diferente. Alguns fazem isso com a sexualidade, fazem isso com seus valores, fazem com as promessas vãs, e nós não podemos desrespeitar isso. Ficou claro, Alexandre? Então, não é que nós vamos contra a autonomia, mas nós vamos a favor da autenticidade. O que nós precisamos saber é este grau de alienação que a pessoa está, que voluntariamente se colocou e que agora reclama, porque o trabalhador que reclama do seu trabalho pode reclamar e, no entanto, dizer, eu vou continuar trabalhando. Outros reclamam e dizem, não, se eu puder, o que eu quero fazer é apenas ser rico e não mudar o sistema da injustiça. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar num processo terapêutico de investigação via historicidade, nos tópicos, lugares onde a pessoa tem força existencial, lembrando que nós estamos atrás da singularidade. Ninguém é autônomo, ninguém é ela mesma do mesmo jeito. Cada um faz isso de forma única. Por isso, a terapia em filosofia clínica é artesanal. Nós vamos a cada um no mundo dele como hóspedes, como é para ele no mundo dele. Respeitando essa singularidade. Então, os tópicos, que são lugares da existência, e o nosso processo de alteridade, de ir ao mundo do outro, no lugar dele, nos colocando em conversações no espaço do mundo dele, faz com que eu localize quais são os tópicos determinantes que dão a ele a sensação de que ele existe. Por exemplo, o tópico 1, como o mundo me parece, e tópico 2, o que acha de si mesmo. Na medida em que esse tópico é importante ou determinante, é aí que eu vou verificar o quanto neste tópico, na sua vivência de mundo, neste tópico, nos tópicos que são determinantes, ele suporta a autonomia ou é um confronto violento contra a dignidade e o direito de ele permanecer em alienação. Então, uma pessoa pode ser não alienada racionalmente, mas se ela for privilegiadamente mais emotiva do que racional, racionalmente ela vai ter um discurso de autonomia, mas emocionalmente, tópico 4, emoções, ela vai viver com a alienação, preferindo um nível de alienação. Porém, se é um alienado, vai reclamar dizendo, eu não aguento mais esse sofrimento no qual eu sou vítima. Emocionalmente, no caso, da vida. E aí nós vamos perceber se, quando nós oferecemos, no caso, por exemplo, das emoções, uma responsabilidade, ela suporta isso, ou ela vai dizer, não, eu prefiro ficar alienado. E aí eu vou interpretar, Alexandre, preste atenção nesse detalhe, eu vou interpretar a reclamação dela não como um verdadeiro querer sair daquela condição. E aí a reclamação, o mal-estar, pode ser a maneira mais
autêntica de ela existir. Assim como tem casais que falam mal da vida, reclamam o tempo todo do outro, e se você falar assim, então separa, aí elas não suportam. Quer dizer que aquela reclamação é um estado, às vezes, de alienação que é melhor do que o trabalho que implica a solidão. Como eu vi, certa vez atendi uma senhora, numa cultura bem interiorana, em que ela dizia pelo prejuízo tópico 5, do seu valor religioso, de que o casamento é para sempre, Deus uniu e nada separa. Esse é um vínculo moral inalterável da igreja onde ela se casou. Por outro lado, o marido a atraía repetidamente, e aquela pequena cidade sabia disso. E ela também tinha todos os indícios disso. E para ela, se ela fosse descobrir diante dos outros, publicamente, que ela sabia da traição, ela teria que se separar e iria ferir o seu prejuízo, que para ela era importante ser uma boa católica. Casou, não se separa. E aí, o que ela fazia? Ela falava contra a traição, era traída, e como que fingia não querer e não queria saber. Dava todos os espaços possíveis para que o marido a traísse, e ela nunca descobrisse isso de forma a ter que assumir responsabilidade perante os outros. Um dia, não teve como, porque esse marido abusou. Não porque a traiu mais uma vez, mas porque fez isso na frente dela. E não apenas na frente dela como um indivíduo. Na frente dela, de maneira em que ela e todas as outras pessoas viram. E o tópico 1, como o mundo me parece, para ela era importante. Então, além do prejuízo, o tópico 5. Qual foi o resultado? Ela foi obrigada a se separar. E ao se separar, ela não estava pronta, elaborada com autonomia, qual dizia intelectualmente. E aí ela entrou em profunda depressão. Por quê? Conseguia viver com mais forças na alienação do que na responsabilidade da autonomia. Ficou claro, Alexandre? Colegas, comentários? Will, eu tenho uma dúvida. Sim. É o seguinte, no processo de alienação há sempre um jogo de forças, né? Perfeito. A pessoa faz uma escolha. É claro que essa escolha, no caso do exemplo que você deu, é pertinente, não deixa de ser uma zona de conforto, né? Agora, e quando a gente se depara na clínica com uma alienação que, evidentemente, leva à zona de conforto, mas é nocivo àquela pessoa. Porque, às vezes, no fundo dela, ela tem o desejo de sair da alienação, porque ela almeja passos maiores, ela tem um desejo de amplitude de mundo maior, mas para garantir essa zona de conforto, ela permanece na alienação. Só que nesse caso, né, que seria a minha dúvida, nesse caso, a alienação não seria, em alguns momentos, em alguns casos, um elemento que impediria o crescimento, até mesmo, digamos assim, espiritual, existencial dessa pessoa. E aí, nesse caso, quando a gente se depara isso na clínica, não caberia a filosofia clínica, em algum momento, despertar um choque de realidade, no sentido assim, você vai ter que sofrer abrindo mão disso, mas, por outro lado, você vai ganhar muitas outras coisas além que vão te propiciar esse crescimento. Então, eu vejo assim, há alienações necessárias, né, como você mesmo colocou, e que são importantes até para manter um equilíbrio, né? Mas e quando isso não acontece? Quando a alienação se torna um problema também para a pessoa? É isso. Os colegas entenderam a questão? A pertinência da questão? Pois bem,
Um dos grandes filósofos que trabalhou isso foi Freud, e depois de Freud, já se distanciando de Freud, de maneira muito crítica a Freud, é Michel Foucault, com toda a sua obra em destaque para nós, A História da Loucura e O Nascimento da Clínica, e obras como Os Anormais. Quem há de determinar e sobre que critério arbitrário, que é sempre um arbítrio, não da relação, mas de quem julga exclusivamente, volta à ideia da exclusividade, da razão instrumental, quem há de dizer o que deve ou não ser tolerado como zona de conforto aceito, ou altamente perigoso e que intervém a necessidade de libertar o outro contra o seu zona de conforto, suposto que será melhor para ele e ele próprio haverá de me agradecer depois. Quem? A resposta que Michel Foucault coloca é que o critério é o critério de normalidade, em que nós colocamos que o que é normal nos permite forçar a desalienação através de terapia, através de química, através de processos, inclusive policiais. Pensa num pai e uma mãe que quer ver um filho que se droga e fala, não, meu filho, aliás, vou ser menos dramático. Uma criancinha que diz, eu não vou escovar os dentes. Fala, rapaz, quem manda aqui você, sou eu. Criança não tem querer. Aqui em casa, a lei é assim. Criança não tem querer, eu é que sei. E se eu não obrigar você a escovar os dentes, amanhã você vai me reclamar que está com a boca toda estragada. Então é por seu bem. Eu vou bater pelo seu bem. Esse é um exemplo. E esse exemplo vale para outras coisas, como uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está alienada, de várias formas. Aí o que nós fazemos? Obrigamos essa pessoa a entrar no estatuto da normalidade, que é para o bem comum. Tudo bem, eu reconheço que esse é um caminho, mas quando Foucault estabelece e questiona os critérios da normalidade, ele vai localizar grandemente aqueles critérios no qual o conceito de saúde estão vinculados a uma pessoa produtiva para ser inserido no mercado de trabalho e no mercado de consumo. E aí, e olha que Freud concluiu a mesma coisa ao final da vida dele, quando no capítulo em que ele trata sobre o futuro de uma ilusão, ele diz assim, eu passei a vida inteira estudando o que é um indivíduo neurótico em uma sociedade normal, que seria aquele que não consegue viver nos limites que lhe são impostos. E a psicanálise vinha para obrigar essa pessoa a encarar a realidade. Psicanálise é basicamente isso que você está dizendo, Alexandre. Claro, eu estou me referindo à psicanálise originalmente freudiana, porque ela tem várias outras derivações. E a tese da psicanálise é encare a dor. Eu vou obrigar você a encarar a dor, voltar ao passado, enfrentar aquilo para se libertar. Qual é a grande dor? Arbítrio de Freud é o medo da morte. É o que vai perder. Encara que você vai morrer. Encara que você não manda. Encara tudo isso. Bom, primeiramente, o arbítrio de Freud, que ele vai determinar quem é normal e o que tem que ser encarado, já quebra se ele fosse atender Chico Xavier, se ele fosse atender o Papa Francisco. Porque esses vão dizer, mas o problema não é a morte. Existe vida após a morte. Freud não acreditava nisso. Para Freud isso seria uma alienação. Não, você tem que encarar que é a morte e que, diante disso, você tem que ser responsável. Mas Chico Xavier e o Papa Francisco diriam, não, a minha responsabilidade não é, e não surge com o medo da morte, mas com outras questões. Percebe, então, que o problema de obrigar o outro à alienação implica que quem julga é que determina o que deve ser aceito e o que não deve ser aceito? Em filosofia clínica não faremos isso. Nem obrigaremos à força, ao custo da dor, qual uma sangria, fazendo cirurgias morais, cirurgias
psíquicas para que o outro obrigue a isso. Segundo, quando foi obrigado compulsoriamente, até com poder jurídico, de obrigar, por exemplo, todos os drogados a serem internados e tratados pelos manicômios. Sabe quem entrou nessa lista? Todas as mulheres que desobedeciam os maridos, as frígidas, que não davam prazer aos seus maridos. Entraram também todos os dissidentes políticos que não apoiavam o governo vigente. Entraram também, e aí Machado de Assis escreve a sua belíssima crônica, sua história, O Alienista, que basicamente ele vai colocando todo mundo que não é uma pessoa nos estatutos da normalidade, até que no final ele faz essa reflexão filosófica, Alexandre, que Foucault fez e que Freud começou a fazer no final da vida, porque ao final da vida de Freud ele diz: passei a minha vida inteira estudando a relação entre o neurótico numa sociedade normal, e agora eu tenho que me perguntar, mas não tenho mais tempo de vida para isso. Não é estudar o indivíduo neurótico, mas o que seria uma sociedade neurótica. Aí, numa sociedade neurótica, você inverte. E quem é que determina o que é uma cultura neurótica? Então, estamos diante de tantos critérios que nenhum deles pode ser pré-estabelecido. Qual é o critério que a filosofia clínica vai estabelecer para responsabilizar e dizer o que é ou não alienação e qual o custo disso? É a cada relação. Não é uma teoria antes. Quando Foucault escreve a sua obra, e é claro, vários outros na esteira de Foucault revêem toda a tradição, como Paulo Freire na educação, abandona todas as exclusões do método tradicional de quem não era uma pessoa normal na educação, normal na saúde, normal no direito. Quando Foucault faz isso, ele acaba gerando no mundo a aceitação, difícil aceitação do anormal. E é por isso que, por exemplo, hoje nós não podemos internar mesmo uma pessoa que está drogada, como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Nós não podemos. Tem uma obra, um filme, eu acho que é O Violonista. Depois verifiquem para mim, que é a história de um gênio da música, instrumentista, e que decide, fica esquizofrênico, qualquer coisa assim, e vai para a rua, e vai ficar na rua tocando. E aí uma pessoa se apieda dela e tenta ajudá-la, porque ele percebe, esse cara é um gênio do instrumento, como é que está na rua passando fome? Aí o obriga, o acolhe, leva para esses abrigos, e aí começa a dar medicações para ele voltar à racionalidade e à autonomia, via processos químicos, terapia química. Sabe o que acontece? Ele recupera a sua sanidade, e aí, junto com a terapia química, que é ele tomar a medicação, ele começa a receber o terapeuta e um tanto de orientações para ele se normalizar na sociedade. Quando ele percebe tudo isso, fala, não, eu quero voltar àquele mundo, porque essa normalidade, ela tem pecados, ela tem erros. Então, Alexandre, graças a coisas como essa, e dou um exemplo muito maior, um outro filme, um filme muito bonito e muito triste, Jogos de Imitação. Jogos de Imitação contra a história biográfica de Turing, que inventou o computador moderno para decodificar os códigos dos alemães da Segunda Guerra Mundial. Esse cara, simplesmente, ele tinha na mente dele a capacidade de processar igual a de um maior computador, a de uma máquina. Ele era, como se nós pudéssemos dizer, o homem racionalmente mais inteligente da Terra. Ele inventou o computador. Loucura, né? Enquanto ele fez isso, sabe como ele foi chamado? Herói de guerra. E com isso, a Inglaterra venceu a guerra, né? Com tudo aquilo. Depois que a guerra foi vencida, depois que esse cara passou a ser, já não foi mais útil,
pegaram um detalhezinho na época. Sabe qual detalhezinho? Ele era homossexual. E daí? Sabia que a homossexualidade era crime jurídico na Inglaterra? De herói, ele foi obrigado a fazer castração química, tomar remédios que tirariam dele o desejo. E olha que o desejo, vocês sabem, ele não é uma questão hormonal apenas. No ser humano, ele é profundamente simbólico. Então, você tira, por exemplo, a ereção, mas não tira a homossexualidade ou não tira o desejo interno. Então, você tem uma pessoa com desejos e altamente frustrada. Ele não aguenta e se mata. É isso, Alexandre, que acontece quando nós obrigamos com critérios arbitrários sobre o que é real e o que não é real, o que é moral e o que não é moral. Mas eu compreendo você. Se um filho meu entrar nas drogas, entrar no crime, eu não quero saber dele. Eu vou usar a minha força e vou obrigá-lo aos meus critérios de normalidade. E nós fazemos isso naturalmente. Eu quero convencer você com base na minha crença e eu não vou ser senão fiel ao que eu acredito. Eu tenho que lutar. E tudo bem, queremos convencer o outro, até na terapia. Porém, há um limite para isso. Eu vou tentar convencer a Silvana de que ela está errada, que o certo é o meu jeito. Tento uma, tento duas, mas tem uma hora que eu tenho que parar de querer convencer o outro ao meu estabelecimento do que é autoral, autonomia. Qual é o limite? A violência. Até o ponto que ela dizer não é não. E eu tenho que respeitar. Foi por isso que os manicômios hoje já não prendem mais quem é dissidente do normal. Graças a Deus e graças a Foucault, que interviu seriamente na sua obra a História das Prisões, Vigiar e Punir, para dizer que o direito não pode mais fazer um casamento malévolo com a psiquiatria para poder obrigar as pessoas a ficarem presas em manicômios quando não têm pensamentos vigentes. Bom, então, respondendo à sua pergunta, assim como Foucault promoveu no direito, qual é a questão? Em estados críticos e apenas urgentes, tal como na lei, se uma pessoa quiser se matar ou matar a outrem, eu posso e devo, porque ela não está com autonomia, ela está alienada a qualquer momento. Há uma paixão visceral, há uma droga, a qualquer impulso, eu obrigo essa pessoa, eu a contenho. Então, se uma pessoa quiser se matar no consultório, eu não vou deixar. Se uma pessoa quiser fazer a processo, eu não vou deixar em estados de urgência. Muita gente chega no consultório dizendo eu quero me matar. Ok, vamos ver. E eu vou provavelmente entender que isso não é um legítimo, autêntico desejo de suicídio, desejo de se drogar, desejo de se separar, desejo enfim. Pode ser um processo, como você está dizendo, de autonomia frustrada. Estou alienado, mas na verdade eu não quero estar. Então eu vou ajudá-la nisso, porque eu constatei na autenticidade. Mas se eu verificar que isso é autêntico, a alienação nela é autêntica, ao ponto de dizer, eu quero me matar e eu vou me matar. Se for autêntica, você não impede. Se for autêntica e você obrigá-la a encarar a responsabilidade, ela não vai. Não vai. Então, o que nós fazemos? Nós respeitamos. E respeitar não é concordar, é aceitar que o outro é outro. E por isso, há momentos tristes na clínica em que eu vou dizer, eu não vou continuar com você. A pessoa vai querer fazer, por exemplo, nossa, quantas vezes a pessoa vai querer fazer, por exemplo, uma ligadura, uma mãe, depois se arrepende e não tem como voltar atrás. Ou uma pessoa quer se suicidar. E um amigo me conta isso em consultório. Ele diz, olha, um amigo meu, ele se matou. Deu para ouvir segundos antes de ele morrer. Ele deu um tiro em si mesmo no peito e falou, o que foi que eu fiz? E morreu. Se arrependeu.
E se forem a livros, romances espíritas, como estamos falando em critérios arbitrários, né? Memória de um suicida, ele vai se arrepender. Mas o que eu não posso fazer é desrespeitar na clínica em nome de um critério arbitrário. Portanto, concluo dizendo, nós não vamos favorecer a alienação jamais. Nós vamos respeitar a alienação, promover o máximo de autonomia possível, mas os critérios do que é ou não alienação não podem ser arbitrários, segundo os valores do terapeuta ou da sociedade. Por isso que a filosofia clínica está na área de saúde e não quer deixar pessoas saudáveis nem normais. Ele vai respeitar a singularidade de cada um. E assim, é na relação com cada um que vamos temperar o que é ou não alienação e respeitá-la. Tá claro? Alexandre, ficou claro? Colegas? Com vocês. Queridos, para concluir, e reiterando o meu pedido de perdão de ter enrolado tanto, mas eu volto à pergunta, gostaram da aula de hoje? Como foi para vocês? Um feedback final. Tranquilo. Foi tranquilo, foi beleza. Sim, sim. Experiência nova, né? Senhor Anderson, nos dê uma notícia. Muito bom encontrar todos, mesmo que a distância, né? Também é muito bom. Foi muito bom. Senti falta do pão de queijo, hein? E do café. E do café com gosto de achocolatado. É um café com menta, com temperos, com... Muito obrigado, então, queridos. Espero ter alimentado em vocês esse amor à outridade de todo o planeta e com cada pessoa que encontrarmos. Quem aqui que gosta de bichinhos, cachorros, gatinhos? Eu. Eu vi o Alexandre estava com um cachorrinho. A minha está aqui também. Ela está aqui atentando do lado. Vocês acham que as minhas entrar para cá, senão não dava para me ver. Vocês acham que é possível fazer terapia, filosofia clínica com cachorros e gatos? É um desafio. Interessante. É possível, sim. Eu vou mais. Seria possível fazer terapia com plantas? Acho que sim. Tudo isso nós vamos estudar em filosofia clínica, mas a pergunta antes da resposta é o patos. Isto é, quebre o seu dogma de que ir ao outro é um espelhamento do que você chama de realidade. E ir ao outro não é só patos com a outridade de alguém, mas patos com a outridade de mundos. Nós podemos ir a outros mundos. Em filosofia clínica, vamos falar em alteridade consigo mesmo, no processo de autonomia, alteridade com o outro e alteridade com diferentes mundos. Como a metáfora de Jesus entre céu e inferno não é apenas um mundo. E como Francisco de Assis, que conversava com os animais. E vamos, então, aprender a conversar com várias estruturas de pensamento, humanas, não humanas. E tudo isso nós veremos no tópico 29, Matemática Simbólica. Mas até lá, eu sou imensamente grato a vocês.